eu e o professor Jefferson estaremos aqui conduzindo uma reflexão e abertos às suas considerações, suas perguntas, para que a gente possa trocar ideias, socializarmos os conteúdos, socializarmos as nossas reflexões, para que você, amigo educador, possa entender o que nós queremos com esse programa Educar para o Pensar. Hoje vamos falar sobre o que liga a reflexão e a ação no programa Educar para o Pensar. Então eu queria passar para o professor Jefferson e aí iniciamos as nossas reflexões. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão, nosso diálogo aberto hoje. Quero dar as boas-vindas ao professor Silvio. O professor Dr. Silvio é o mentor do programa Educar para o Pensar. Ele que não só fundamentou esse programa de uma forma teórica, mas experimentou na prática, primeiramente, e a partir daí ele também encontrou a necessidade de encontrar outras pessoas que já pensaram essas questões da educação reflexiva para colocar também uma prática um pouco mais refletida, né, e dialógica junto aos seus alunos, aos seus colegas professores. Então seja bem-vindo, professor Silvio, também a esse nosso diálogo aberto de hoje. Nós vamos iniciar hoje, então, com uma história contada em um filme que se chama Sociedade dos Poetas Mortos. Eu vou convidá-los a assistir esse espaço rápido, né, para a gente fazer então essa reflexão já de início. E a nossa história motivacional, né? A partir daí é que nós vamos desencadear todas as reflexões. Cavalheiros, abram seus livros na página 21 da introdução. Sr. Perry, quer ler o parágrafo inicial do prefácio intitulado Compreendendo a Poesia? Compreendendo a Poesia pelo Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D. Para entender totalmente a poesia, precisamos analisar sua métrica, rima e figuras de linguagem. Depois fazemos duas perguntas. A primeira, como foi apresentado o objetivo do poema? E a segunda, o quão importante é esse objetivo? Também crescerá seu interesse e sua compreensão da poesia. Excremento. É o que eu penso do Sr. J. Evans Pritchard. Nós não somos meditores, estamos falando de poesia. Como podem descrever poesia como se fosse um concurso de música? Eu gostei de Byron, dou 42 para ele, mas a música não dá para dançar. Eu quero que rasguem essa página. Vamos? Eu quero que rasguem toda a página. Vocês me ouviram? Rasguem. Rasguem! Vamos, rasguem! Obrigado, Sr. Dalton. Cavaleiros, escutem, não arranquem só essa página. Rasguem a introdução inteira. Eu quero isso fora, no passado. Não deixem nada. Rasguem, rasguem. Adeus, J. Evans Pritchard, Ph.D. Rasguem, cortem. Rasguem, cortem, arranquem. Eu quero ouvir o Sr. Pritchard rasgando. Vamos perfurar isso e colocar num rolo. Isso não é a Bíblia, não vão pro inferno, não é? Mas o que é isso? Vamos, arranquem tudo, não quero que sobre nada. Não devemos rasgar os livros. Rasguem tudo. Rasguem! Arranquem! Vamos, rasgando! O que está acontecendo aqui? Não estou ouvindo rasgarem. Sr. Kitty, Sr. McAllister? desculpe. Eu não sabia que estava aqui. Estou? Está sim. Com licença. Continuem rasgando! Isso é uma batalha, uma guerra. E as vítimas podem ser seus corações e suas almas. Obrigado, Sr. Dalton. Exércitos de acadêmicos avançando, medindo a poesia. Não vamos aceitar isso aqui. Chega de J. Evans Pritchard. Agora, cavalheiros, vão aprender a pensar sozinhos novamente. Vão aprender a apreciar as palavras e a linguagem. Não importa o que os outros digam. Palavras e ideias podem mudar o mundo.
Então, a partir daí que nós vamos traçar algumas ideias sobre fio condutor, onde se diz que, aqui na nossa imagem, toda história tem um início, um desenvolvimento e um objetivo de chegada. Esse é o objetivo do fio condutor, de nós partirmos de algum local e seguirmos até chegarmos aonde nós desejamos como objetivo. E esse caminho é onde nós vamos, por onde vamos trilhar, é que se chama fio condutor. É o que nos transporta, nos conduz, né, para um outro nível, para um outro espaço de chegada. Então, ainda sobre o fio condutor, eu trago a ideia do trilho do trem, né, como uma metáfora, né, de fio condutor, que tem esse ponto de partida e o ponto de chegada como objetivos. Que nós queremos alcançar o quê? Habilidades e competências, né, que são importantes para construir o programa. Essa ideia de habilidades e competências, a gente já pode ir também tendo algumas ideias de alguns educadores que fortalecem também os conteúdos, os conceitos, onde se baseia o programa do Carro para o Pensar. É aqui nós temos Philippe Renaud, que é um dos autores que fala sobre essas habilidades e competências, né, para o século XXI. Então, a partir daí, nós também trazemos essa ideia de habilidades e competências, principalmente as habilidades cognitivas, né, onde nós trabalhamos. Então, entendemos que o papel do educador, dentro do programa do Carro para o Pensar, é proporcionar humanização em todas as dimensões, sejam essas dimensões intelectual, emocional, social, cultural, espiritual, psicológica. Então, todas essas dimensões, elas precisam estar interligadas, formando, então, o todo da pessoa humana, que é o conceito de paideia grega, o formato da pessoa ideal, né? Como símbolo de perfeição. E é interessante, professor Zé, que nesse slide a gente tem aí uma síntese do que o programa quer desde a educação infantil até o ensino médio. O que nós, enquanto educadores, defendemos que aconteça na escola, né? Qual é o nosso papel enquanto educadores que desenvolvem a educação para o pensar? Então, proporcionar a humanização em todas as dimensões, né? E isso é fundamental. Quer dizer, hoje nós precisamos preparar alunos intelectualmente capazes? Sim. Emocionalmente, alunos equilibrados? Sim. Alunos que possam conviver na sociedade, socialmente, possam estar inteirados? Sim. Que tenham cultura, que tenham a visão histórica, que tenham um desenvolvimento espiritual. Quer dizer, o programa busca isto. Então, a gente, dentro desse conceito de paideia grega que você coloca no slide, está muito ligado ao que nós defendemos como educar para o pensar. Então, o Centro de Educação para o Pensar, ele reconhece o seu programa como uma metodologia de vida, né? Uma proposta de vivência, né? E, enquanto metodologia, ele nos remete ao conhecimento, através desse método que nós temos desenvolvido, né, que se chama método LIDA, que é a questão da leitura, a investigação, o diálogo e a ação, e que tem por objetivo o alcance de respostas e soluções de situações e problemas. Então, o primeiro passo dentro do programa é organizar a sala de aula como uma comunidade de aprendizagem investigativa. Qual que é o modelo da comunidade de aprendizagem? O professor não é mais o centro do conhecimento. Nós não estamos falando mais de uma forma magistrocêntrica. Nós estamos falando agora de uma comunidade onde o professor é mediador do conhecimento. Então ele vai fazer brotar o conhecimento através da investigação, né, da leitura, da investigação, mas ele vai trazer o conhecimento através do diálogo. E essa forma dialógica, inclusive que Morin vai falar sobre isso na teoria da complexidade, que nós também pesquisamos, ele vai trazer também essa questão dialógica, onde o professor sempre através de perguntas e respostas vai fazer brotar, né, de dentro também o conhecimento, como fazia Sócrates, é o método socrático, né? E isso é uma praxis, isso é ação em sala de aula, quando a gente organiza a sala de aula para que ela se transforme nessa comunidade de aprendizagem investigativa, onde as pessoas possam investigar, aprender, dizer quem são e como são. Então, isso também é uma ação, a primeira transformação, como você coloca. A sala de aula não é mais um lugar passivo, não deve ser esse lugar passivo. Deve ser um lugar ativo, onde todos estão juntos
adquirindo conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. A irmã Marivete vai dar o seu depoimento sobre o que ela entende como fio condutor dentro da proposta do programa do Carro para o Pensar. Irmã Marivete, do Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos de São Paulo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fui também uma das primeiras professoras do Centro de Educação para o Pensar, quando começamos lá no Rio Grande do Sul, no Colégio Notre Dame de Passo Fundo. É um centro que veio realmente para fazer a diferença, trazendo para os estudantes uma forma diferente de reflexão, de criatividade, de espaço colaborativo, de trazer para a família também uma nova visão da filosofia para crianças. O Centro de Educação para o Pensar é hoje uma referência na rede Notre Dame de Educação, como em tantas outras escolas que está em funcionamento. Aqui no Colégio Rainha nós temos uma caminhada muito bonita da filosofia, estamos agora fazendo a mudança do material didático. Hoje tivemos a alegria de ter conosco o Dr. Silvio, que veio trazer uma nova motivação para o novo ano de 2019. Muito obrigada. O fio condutor na coleção O Início de uma Mudança, essa coleção está na 18ª edição. Ela tem como objetivo o desenvolvimento da ação, da reflexão, envolver toda a comunidade no processo, superar a pedagogia transmissiva, que nós queremos que seja uma comunidade que seja participativa, cooperativa, incentivar então o método LIDA, leitura, investigação, diálogo e ação. Então, na organização dos capítulos, nos livros do 1º ao 5º ano, nós vamos investigar então, nós temos assim, vamos investigar, vamos refletir, momento interdisciplinar, aventura intelectual, pensar como protagonistas e refletir em família. Eu vou pedir que o professor Silvio fale como que ele pensou essa estrutura, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Isso, então os livros de 1º ao 5º ano, eles seguem histórias, Então o Vamos Investigar surge a partir da história como um pretexto que o senhor colocava. Então, o 1º ano até o 5º nós temos algumas histórias pensadas dentro de um fio condutor. E aí nós entramos no Vamos Investigar. O Vamos Refletir é um trabalho que foi pensado, organizado pelos autores, pela equipe de assessores, para que a gente possa refletir sobre alguns temas que estão apresentados via a cena ou o capítulo da história. O momento interdisciplinar, a aventura intelectual, é ações, atividades, prática, reflexiva, envolvendo também outras disciplinas. Por isso que a gente vai ver no próximo programa essa questão interdisciplinar, que é a aventura intelectual. O pensar como protagonistas é o que nós defendemos como a nossa praxis, a reflexão e a ação. Então é o desafio para que desde o 1º ano até o 9º ano. É fácil viver em sociedade, convenções, leis, política, atividades, reflexões e ações interdisciplinares. Até que na primeira atividade, número 1, ele vai descrever o que ele entendeu por esses conceitos, Isso. A descrição é sobre isso, Isso. Então, e depois o próximo passo é ele esclarecer desses exemplos, quais deles são lei, convenção e política. Depois ele vai dar alguns exemplos também de atividade, onde ele vai perguntar se já ouviu falar sobre a questão da política estudantil, vai colocar uma atividade também para fazer junto com o professor de História, sobre a história do Brasil, a partir da década de 60, do movimento estudantil daquela época. E ainda a questão 5 traz aqui a gente está falando da questão da ação, da prática, das atividades. Então, na questão 5, ele vai fazer, então, uma pesquisa na sala de aula, até porque eles estão nessa faixa de 15, 16 anos, quem já vota, quem não vota. Depois vai falar sobre a questão também da carteira de motorista, habilitação com os 18 anos, vai falar sobre a questão das leis. Ainda temos o livro do ensino médio, No ensino médio, o livro Eureka, ele foi desenvolvido numa única obra para os 3 anos. No 1º ano, 2 eixos para o 2º ano e 2 eixos para o 3º ano.
Vamos tomar mais um depoimento do professor Valentim, Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração, Vila Formosa, São Paulo. Trabalha com o nosso programa lá, né? Já há 7 anos. 7 anos, ótimo. Olá, tudo bem com vocês por aí? Aqui está perfeitamente bem. O professor Jefferson pediu para que eu fizesse um comentário breve sobre a importância do fio condutor. Na verdade, o termo já diz, né? Conduzir alguma coisa, conduzir para algum lugar, ou aquilo que conduz algo de um lugar para o outro. Nesse sentido, podemos citar, né, a importância de você saber para onde você está interessado em chegar, qual o seu objetivo, o seu caminho, aquilo que você busca. E parafraseando ou lembrando, né, daquela conversa entre Alice e o gato, quando ela pergunta sobre o caminho, e ele responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então essa é a importância de saber aonde queremos chegar. E esse fio que nos conduz dentro de uma pedagogia, dentro de uma sala de aula, onde queremos e o que buscamos na verdade. Uma realização, uma compreensão, um melhor entendimento dos temas, né, trabalhados. Dentro daquilo que trabalhamos em filosofia, podemos perceber a importância, né, desse fio, a importância dessa direção. Os temas nos conduzem, e todos eles em filosofia, para entender um pouco mais sobre a vida, sobre o ser cidadão, a importância do conhecimento, o engajamento na sociedade, os temas tratados, né, em sala de aula. Transformar essa pessoa num cidadão de ação, num cidadão que participe, de participação. E por isso, ter essa base, né, ter essa condução, ter essa orientação. Os temas tratados, é claro que não pode ficar apenas neles mesmos. Precisa buscar fora. Ele nos conduz para além daquilo, né, que é passado, para encontrar, outras formas, outro jeito também de aprender. Obrigado, tenham um ótimo trabalho. Então, quando nós sabemos quais são os nossos objetivos, quais são as habilidades, quais são as competências que nós queremos desenvolver com as crianças e os adolescentes. Isso já facilita um pouco também qual é a metodologia que nós queremos utilizar com eles. E essa praxis, né, que a gente falou aí durante toda essa nossa conversa, que é a ação e a reflexão, nós temos que voltar à ação, depois da praxis, né? E nós, enquanto educadores, e essa é uma defesa que eu faço muito forte, possamos nos unir. Por quê? Porque se nós quisermos que uma prática pedagógica, uma prática reflexiva aconteça em sala de aula e aconteça na escola, nós precisamos criar um grupo para que a gente se fortaleça e que mais pessoas por esse Brasil possam estar desenvolvendo essa reflexão e socializando essa reflexão. Por quê? Porque aí nós criamos um movimento, né? E como nós temos nesses 30 anos esse movimento, uma associação pedagógica, e aí nós vamos ter uma autonomia docente. Nós vamos ter essa liberdade de podermos transformar, fazer uma escola e uma sala de aula diferente, reflexiva, que vá para a ação e que volte para a reflexão. Sr. Jefferson, eu queria agradecer imensamente a sua condução dessa reflexão. Eu tenho certeza que todos os participantes desse momento entenderam que no programa Educar para o Pensar nós temos uma reflexão e nós temos uma ação. Então não é um programa para simplesmente um deleite intelectual em sala de aula para o professor ou para os alunos, mas é um momento em que tem que haver esse deleite, essa satisfação pela reflexão e o desafio para a prática, para ir, para buscar, para fazer, para discutir através do diálogo, e que essa ação seja uma ação transformadora e que volte para a reflexão novamente, né? Porque daí nós temos esse movimento dialético acontecendo e aí nós temos a praxis acontecendo, que foi pensada por Paulo Freire, que foi pensada por Freinet, que foi pensada por Dewey e que nós estamos realizando há 30 anos. Então, muito obrigado, professor Jefferson. Eu que Sua agradeço. contribuição foi muito importante e dizer para os nossos amigos que nós aqui estamos à disposição para trocarmos ideias, para ampliarmos essa reflexão. Fiquem bem. Até a próxima. Um abraço.